colocaram o passaporte dela como... Lá nos Estados Lá nos Unidos. Estados Unidos. Trocaram o gênero dela. Botaram o gênero biológico. Ah, você acredita? E ela sendo mulher. Ela sendo mulher. Olha, tá muito difícil. A gente discutindo aqui, resolveu que a gente ia, essa semana, falar com vocês sobre o apagamento das mulheres na história. E aí fomos à pesquisa, né? Ih, gente, isso é muito bom. É. Quando a gente começa a pesquisar... É muito ruim, mas é muito bom. É muito a ruim. quantidade de informação, se a gente sabe olhar, e aí quando a gente começa a buscar, a gente busca, vem uma coisinha. A gente entra naquela coisinha, abaixo começa a pipocar um monte de coisas a respeito daquilo que a gente viu. Isso é importante, porque se a gente busca lá em cima, assim, ó, mulheres apagadas da história, vem uma coisa a respeito disso. Aí a gente entra num negócio que às vezes é até meio curtinho, meio bobo, entra pra saber. Embaixo, quando a gente termina de ver, aí que surge um leque de opções pra gente olhar. Então, às vezes, a pesquisa tem que começar olhando uma coisa curta, bobinha. Onde eu comecei foi no PowerPoint. Sério. Aí foi legal. Você acha o quê? Por que que nós, meninas, fomos apagadas da história? Ah, um adentro. Falando sobre, a gente está falando... Ah, sim, hoje a gente vai falar sobre mulheres apagadas da história, mas a gente está fazendo um recorte aqui, né? A gente vai falar de mulheres brancas. E por quê? Porque a história foi escrita por pessoas brancas, por homens brancos. E então as mulheres brancas eram consideradas livres. Porque a gente vai remontar o ideal, né, da época colonial. Então, porque antes da colonização, nos povos originários, né, a mulher ela é companheira, assim, ela não é inferior. Tá no mesmo degrau. Então, quando os europeus chegaram com a ideia da colonização, vem essa ideia, né, europeia, uma ideia, né, importada, de que nós mulheres somos inferiores. E aí é natural que conscientizem a população neste sentido. E aí a gente já falou isso, né, Laura? E a gente já discutiu isso, falando que tudo que é escrito, tudo que é produzido, tem um porquê, tem um viés, né? Aí a gente fez essa pergunta, aquilo. Por que a gente foi apagada? A gente está falando do nosso recorte. Por que da mesma forma que o português, o invasor, chegou no Brasil e quis colocar as ideias dele, o invasor, nós vamos agora dizer que foram os meninos, os homens, também resolveram que a gente seria excluída da história. Porque eles aprenderam. Aí, nessa pesquisa, o mundo é deles. Exatamente, eles foram criados achando que o mundo é só deles. E nessa pesquisa, eu descobri que faz 198 anos que nós fomos autorizadas a aprender a ler e escrever. Então, isso considerando... De novo, a gente está falando do Brasil, né? O recorte é aqui, né? E isso considerando que as escolas, a escola formal, a educação formal no Brasil começa com a colonização. Então, quando essa escola é instituída no Brasil, ela é instituída e é dada para... Quem vai organizar a educação? É a igreja, são os jesuítas. Né? Então, eles entendem, como eles estão importando, né? Estão levando esta ideia para o Brasil, eles estão levando o que eles pensam aqui. E o que eles pensam aqui? Que cidadão é homem branco, né? E mulher branca pode ser companheira não, é propriedade do marido, posse, propriedade do pai, né? Posse. Se a gente, aí, por que a gente está frisando bem esse recorte? Porque se a gente considera que a mulher branca foi apagada da história,
porque desde os primórdios da educação formal ela não pôde estudar, Ela não sabe ler. né? A mulher preta e a mulher indígena, Nossa. essas nem eram cogitadas para entrar na escola, né? Ter algum mínimo de instrução. Então, se a gente está falando de um apagamento, tem um apagamento e tem um apagamento do apagamento, né? Porque a gente está apagada e ainda tem mulheres pretas e indígenas que estão piores do que a gente. Então, lógico que quando a gente for levantar mulheres apagadas da história, a gente vai levantar várias mulheres pretas E aqui. tem muitas pretas. Né? Indígenas, a primeira alfabetizada no Brasil foi uma mulher indígena. Né? Então, assim, a gente vai levantar tudo isso. E não foi alfabetizada pelos jesuítas. Não foi. Isso a gente vai esmiuçar, né? Mas a gente precisa frisar bem isso. Né? Sim, para deixar claro. Porque foi criada uma estrutura de colonização, né? Então, quando se pensou num colégio e levar a educação, pensou assim, quem vai organizar essa bagunça, né? Assim, quem vai cuidar da colônia? Então, são homens. São os filhos dos colonos, sim, né? Mesmo os indígenas que foram alfabetizados eram homens. Não, mas aí já vem a panelinha, né? Que a gente é sempre excluída da história. Porque a mulher era tida como inferior. Ela não tinha capacidade de fazer conta, de gerir alguma coisa. O máximo que ela podia gerir era a casa dela. Então ela ficava restrita a um ambiente muito particular. Que ela era... Isso as privilegiadas. Sim, as brancas. Ela cuidava da casa dela, da casa do marido dela, né? E ela também podia ser um objeto do desejo. Né, um objeto sexual. O que essa mulher fazia para ela sair? Porque isso mais para frente, e a gente vai falar isso, quando a mulher pôde, né, frequentar a escola, né, porque não podia, ela aprendia costura, né, cuidar da casa, passar, cerzir roupa, né, bordar, quando era mais chique, não nos filmes. Ela tinha que ser autorizada pelo pai ou pelo marido, e para ela se tornar livre, independente, só tinham caminhos atípicos. Quer dizer, não posso categorizar como atípicos porque fazem parte da sociedade, mas seria ela entrar para o convento, ali ela aprendia as letras, mas ela tinha que abdicar da sociedade, exatamente, ou para prostituição. Porque era uma forma dela, ninguém querê-la, assim, ninguém é dono dela. Porque se ela se manifestasse ou se ela colocasse algum impedimento, quantas mulheres foram internadas como loucas, como histéricas? Aliás, isso é outro tema que a gente podia... Não só mulheres. Olha um outro jeito de apagar. Você pega a pessoa que está discordando de você e classifica. E classifica como doida. Aí você bota... Não pode viver em sociedade. Não tem. Né? E aí a que fala, a que reclama, a que engravida antes de casar. Precisa ser escondida essa mulher, né? Ela tá dando problema. Ela tá dando problema porque ela tá fazendo os outros pensarem a respeito de situações que não podem acontecer, que não devem acontecer. Exatamente. Porque o patriarcado faz isso, né? E categoriza mesmo. E aí, para justificar isso, ainda tem aqueles jargões, né? O sexo forte, o sexo frágil. E a gente entra no sexo frágil. Sustentando aí eu fico curiosa. Como que tem, assim, algumas pessoas, eu acho que até um milagre, algumas mulheres que saem, emergem disso, entendeu? Com uma força, com uma garra, porque é tudo contra elas. É tudo contra elas. Entendeu? A educação, as nossas mães, eu vou dizer uma coisa sincera, as nossas mães, a sua eu não sei, entendeu? Mas eu venho de uma educação que a gente é criada para ser feminina, apagada, quieta, silenciosa. Você não pode falar muito, não pode se manifestar muito.
Eu Aí, quando a gente se manifesta muito, eu sempre fui muito polêmica, né? Aí você tá muito nervosa. Tá nervosa. Tá muito nervosa, porque se você se revolta, se você questiona, se você quer bater de frente porque acha que tá errado, não tem alguma coisa errada com você, porque E você o que não tá... acontece quando o homem fala assim, se impõe assim? Ele é o cara que resolve, ele é o cara assertivo, ele é o cara que... o né? elogio. A gente não é assertiva, não, a gente é não, histérica. A gente é histérica. É histérica, verdade. Né? E quando você está discutindo, às vezes, eu já passei por isso algumas vezes, né? Nossa, eu passo isso o tempo todo, porque eu bato de frente, então, normalmente com meninos. E aí faz como, né? Como é que reage? E o deboche, né? Ah, não, o deboche é a característica do homem que não tem argumento. E, aí, nossa, tá de TPM? Tá ou então faz assim, ó. É. Aí, quanto mais fazem assim, mais raiva eu fico. Mais histérica eu fico. Isso, mas por quê? Porque não tem argumento, e não tem mesmo, né? Então a gente está falando também que o motivo, então, da gente ter sido apagada da história é porque quem escreve a história são os homens. E por isso que a gente falou lá atrás que o currículo tem que mudar. O currículo da história, de história do Brasil, precisa ser alterado. Porque essa história foi escrita com um viés tipicamente branco e masculino, europeu. É só a história do vitorioso. A gente não é europeu, gente. A gente, vou dizer uma coisa, o Brasil é um lugar fora. Com características próprias, distintas. Completamente diferente. E muito A gente está aqui na Europa, a gente sabe que a gente é diferente. A gente está vendo isso acontecer aqui. É verdade. E então, assim, lembrar que isso, né? Que tudo é feito por alguém. No caso, homens. Nesse caso, meninos. Sim. E esse, quando se fez isso, né? Criou-se uma sociedade que não nos queria. Ou melhor, ela nos queria, mas para reprodução e para cuidar dos homens. Ok. Só para isso. Ok. É com o objetivo de reproduzir e cuidar dos meninos. Por que eu digo meninos? Porque para mim, essa galera não é homem. Para ser homem tem que ter muito mais do que essa galera que faz essas coisas. Essas pessoas que se sentem tão ameaçadas por pessoas que querem só trabalhar junto, caminhar junto com eles. A gente não quer ser mais. Quando é que uma mulher quer bater de frente? Quando uma mulher consegue alcançar um cargo, como essa mulher sofre? Sim. Como ela é sabotada. Sim. Como ela tem que, às vezes, se masculinizar até as roupas. Isso. Pra poder andar paralela com eles. E ela não quer nem ser mais. Ela só quer ser respeitada. E aí você entende, e aí trazendo para os dias de hoje, né? Como essa sociedade, ela não mudou. Por quê? Porque a mulher, como você citou aí, para ela estar num cargo alto, ela... Hoje eu acho que tá diferente, mas assim, quando ela começou a ascender, ela precisou se colocar no mundo masculino. Então, se vestir... qual era a roupa de mulher diretora, empresária, não sei o quê? Terninho, olha até o nome. Tem que usar um terno. Por que eu tenho que usar terno? Tantas perguntas. Pra poder entrar. Tantas perguntas. Por que não usar a roupa que eu quero? Você porque gosta. não é a roupa que me define, caramba. Exatamente. Mas a roupa define a mulher. A roupa define... Não. Comportamento define a mulher. E... Olhei e vi. O comportamento da mulher normalmente é analisado e a gente é colocado em categorias. E esse comportamento foi criado por quem? Quem é que criou as regras pra gente se comportar? Quem foi? Não é? Se então a gente está vivendo numa sociedade criada por homens para homens. E a gente, o que a gente fez? A gente, para se tornar igual, a gente entrou nessa sociedade. Tá errado. A gente tem que destruir essa sociedade.
E construir de novo. Reconstruir. Por quê? Claro, porque a gente tá... Então a gente tem que se adequar ao mundo que já existe. Um mundo masculino que a gente está tendo que se adequar. Não, a gente precisa derrubar mesmo. Porque e nesse caso é derrubar o essa patriarcado briga mesmo. de ficar o tempo todo batendo de frente com eles. Eu já tive discussões algumas vezes, em algumas ocasiões, entendeu? Que a impressão que eu tenho é que eles olham pra mim, até você também, com certeza, qualquer menina. Sim. Quando a gente chega no... Que a gente fala assim, não. Aí eles olham como se a gente tivesse dito um absurdo. Se a gente fala assim, não. Isso quando eles ouvem. Porque às vezes eles nem ouvem. Você tem que... Oi. Quando não te interrompe. Eu tava vendo aqui agora, aconteceu agora, um candidato aqui em Portugal, né, discutindo com uma candidata aqui em Portugal. Isso acontece em qualquer lugar. Isso foi levado pra gente. Ok. Ela estava falando para ele, explicando para ele os dados econômicos, da economia aqui de Portugal. Ele não deixava ela falar. Ele não deixava ela falar. Ele interrompia ela o tempo inteiro. E interrompia não é para dar uma informação. Ele interrompia debochando, para desestruturar, e ela perdeu o raciocínio. Então, a gente, quando vai discutir, além, né, do que a gente vai apresentar, dos nossos argumentos, a gente tem que se concentrar para a gente não perder o fio da meada, porque eles vão Já nos fazem interromper isso o tempo inteiro. Então a gente já sabe por que a gente foi apagada, porque a gente Sabe. incomoda Porque a história foi escrita por eles. não pra gente e não pela gente. Né? Porque a gente saiu do lugar que eles colocaram a gente, quis ocupar outros espaços, então... Que como seres pensantes temos o direito... Que nós, meninas, infelizmente, reproduzimos. Por que a gente reproduz, Laura? Não, eu entendo, não é entender. Eu consigo perceber que algumas coisas elas fazem sem consciência que estão fazendo. Porque elas reproduzem. Eu percebo claramente quando uma pessoa fala alguma coisa com uma menina, entendeu? Tipo assim, minha filha, fecha a perninha, fecha. Quando ela tá sentada de perninha cruzada. Ou dá um brinquedo. Isso não é brincadeira de menina. Isso não é brincadeira de menina. Ou dá um brinquedo, ou dá uma panelinha. Nós estávamos falando sobre isso, entendeu? Eu, por acaso, gostava de brinquedo de menina. Sim. Que não é brinquedo de menina, é brinquedo. Sim, você gostava de panelinha. E eu gostava dessas coisas. Mas eu também gostava de Lego. Eu também gostava de Playmobil. Adorava brincar com Playmobil. Eu gostava de tudo. Eu gostava de brinquedo. Pois é. Mas pros meninos nunca foi permitido usar a panelinha, né? Não. Talvez a gente até conseguisse usar os brinquedos dos meninos. Mas pros meninos também era muito mais difícil usar brinquedos de menina. Porque aí... Por quê? Então, aí de a gente novo, diz que essa sociedade patriarcal, ela nos inferioriza, nos exclui e é muito ruim pra gente. Mas não é só pra gente que ela é ruim. Não, ela é ruim pros meninos ela também. Ela é ruim pra todo mundo. Ela é ruim pra todo mundo. O menino não pode se expressar. O menino não pode chorar. A não ser que esteja naquele padrão. Sim. Que foi padrão... criado com uma intenção. Né? Então, assim, não é realmente a gente ocupar Tá bom um não, espaço. gente. É destruir tá bom mesmo. Não, tem que fazer de novo. A gente tem que demolir tudo e Vamos começar. derrubar esse patriarcado. E acho que a gente deve começar... Quer dizer, começar não, que a gente já tá falando sobre isso. Mas a gente deve discutir sobre algumas dessas mulheres que foram apagadas. Nossa, tem um monte. Vamos procurar aqui algumas e vamos começar a falar sobre elas. elas. Eu acho muito importante que a gente... E também chegar a uma conclusão, né? De como é que a gente pode, além de destruir, agora alguns passos para poder conseguir, pelo menos, dar uma desconstruída nisso e melhorar um pouco a autoestima das meninas, né? Porque... claro. Dá força pra elas. Porque essa geração que vem aí... Tem que continuar na luta, é isso que a gente fala de mulher, né? A gente não pode dar um passo atrás. E se conscientizar de que isso é uma luta. É uma luta. E uma tá junto com a coletividade aí. Voltando. Uma tá junto com a outra, uma não faz nada sem a outra. Porque enquanto... Audre Lorde, eu não serei livre enquanto outra mulher estiver acorrentada, mesmo que não seja as mesmas correntes que me aprisionam.
Então, a gente é um coletivo. Sim, e a gente tem que perceber que a gente é um coletivo. Porque a gente é criada até pra ser Isolada. E isolada lutar uma contra a e outra. brigar uma contra a outra. Gente, eu sou Laura. Eu sou Karen. E esse é o Por Que Que não? Não. Tem muito assunto, tem muito assunto. Vamos curtir pra ajudar, se Se inscrever, inscreva. comentar e compartilhar. Por favor. Aproveita agora, já Faz marca aí. agora. Até o próximo. Pronto? Corta.